Nanginen Miteye, Senangene Imprale. Eu estive em Guiné. Eu voltarei para Guiné. Os deuses Vodun, originários do povo Fon de Daomé, atual República do Benin, nasceram e cresceram tendo como vizinhos os orixás do Império Iorubá. Os dois panteões sempre tiveram relações muito amigáveis, e sempre foi típico dos Voduns se multiplicarem e possuírem tantas formas e mantos diferentes que era virtualmente impossível uma listagem completa e precisa de todas essas mesmas formas. Alguns inclusive sendo mantos de orixás. Seria Kaufu apenas um manto de Exu? Ou será que era de Legba? Bom, nenhum dos três mostra qualquer sinal de querer responder essa pergunta tão cedo. Para complicar ainda mais a vida de quem quiser ter uma visão organizada e precisa do panteão, o tráfico negreiro e a escravidão na América Central misturaram ainda mais os dois panteões. Mecanicamente, os Loas do panteão Voodoo possuem inclusive acesso ao domínio exclusivo do panteão Orixá, o Cheval, que os Loas preferem chamar de Gun. Embora notavelmente bem menores em número do que os seus primos e vizinhos, os Loas possuem tanto similaridades e diferenças bem interessantes em relação aos orixás. Em primeiro lugar, ambos concordam bastante sobre sua típica visão em relação à titanomaquia. Para os Loas, não é necessária a existência de titãs para que pessoas sejam mais umas com as outras, ou para que haja maldade no mundo. Assim como os orixás, eles não possuem sequer um titã em específico. Seus juízos éticos também se baseiam em contextos específicos para cada caso. Amaldiçoar alguém, por exemplo, para obter justiça é aceitável. Vender curas por simplesmente dinheiro é o modo de vida de um feiticeiro. Fazê-lo por simples caridade também é algo louvável. Por outro lado, os Loas se preocupam muito mais com problemas presentes e futuros do que os mais tradicionalistas orixás. Quando Loas se manifestam através do Gun, ou mesmo durante as cerimônias religiosas, as preocupações e feitos pelos quais eles são louvados são muito mais os sensíveis no presente momento. Loas não se vangloriam do que fizeram nos tempos da fundação do mundo, quando Maulissa usou seus olhos para criar o Sol e a Lua, ou como Dambala sustenta o mundo sobre os 4 pilares firmados em suas poderosas costas. Eles se vangloriam do que fizeram na semana passada, ou ainda hoje, por suas comunidades e entes próximos. A religião Voodoo possui 2 vertentes principais que, estranhamente, não se mostram como concorrentes. Graças a 300 anos de separação e escravidão, as práticas americanas diferem bastante das africanas, e várias tentativas das partes africanas de restaurarem o voodoo caribenho à sua forma original não foram muito longe. Através de dança, canto, narração e festejos, pessoas dividem suas experiências com a influência dos Loas em suas vidas e pedem por conselhos e ajuda em questões locais. Os Loas não vivem do passado, eles são deuses do presente. Para eles, sustentar a comunidade é mais importante do que sustentar o mundo. Bondie pode cuidar muito bem disso sozinho. De modo bastante resumido, este sub-panteão dos orixás, um termo puramente mecânico e que não tem a menor intenção de ser derogativo, diga-se de passagem, ainda é uma força relativamente nova no mundo, mas nem por isso menos poderosa do que os panteões mais tradicionais. Aliás, algo que eles adoram é serem subestimados. E você, tem feito suas oferendas com regularidade? Esperamos, sinceramente, que sim. Mas, por via das dúvidas, acharia melhor dar um like nesse vídeo, compartilhá-lo com quem você puder e se inscrever no canal. Não necessariamente os Loas o abençoarão por isso, mas isso nos deixa certamente grandemente agradecidos. Muito obrigado. E como de costume, ótimas rolagens.